de pé, eu quero ler com você o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Deus abençoe todas as pessoas que estão conosco no campus online. Que alegria poder ter vocês aqui hoje, queridos. E nós, se eu soubesse, eu já tinha até mudado a escala da pregação. Pastora Maíra e pastor Rafael, vamos aplaudir Jesus pela vida deles. Os nossos pastores de Santa Juliana fizeram um trabalho de 7 dias de primícias lá em Santa Juliana. Então eles estão desde o dia 1º no culto, e hoje veio aqui para cooperar conosco no culto. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos para Atos 9. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? A partir do verso 1, a gente vai ler uns versículos, uma quantidade grande de versículos aqui. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda a ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, preste atenção, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Essa seita aqui é o cristianismo, tá? São os cristãos da época. E aqui ele chama de seita. Quer homens, quer mulher, os conduzissem presos para Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Diga comigo: lá te será dito o que convém fazer. Versículo 7 vai dizer: e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra, abriu os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Versículo 10 vai dizer: e havia ali em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha-lhe sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi falar acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E você diz amém. Assente-se aí glorificando o Senhor. Escute, o livro de Atos dos Apóstolos marca a história cristina da igreja, porque a Bíblia, nós acabamos de ler,
a história, Nestor, onde fala de um homem que não gostava de cristão. Carlos, ele era averso. Se soubesse que alguém professava Cristo ou reconhecia Jesus como Salvador, a intenção dele, Roberta, e do grupo dele, era de prender e levar até a morte. Por isso, nos versículos anteriores, por exemplo, do capítulo de número 6, a Bíblia vai falar que mataram até Estevão. Mas aí agora a Bíblia vai dizer que esse homem agora, ele planeja, sabe, escute, ele está maquinando o mal contra os cristãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que agora ele conversa com o sumo sacerdote e ele pede até uma autorização, porque ele quer ir para Damasco. E lá em Damasco, Fran, se ele encontrar alguém que se diz cristão, ele quer prender essa pessoa. Mas agora escute, ele vai querer procurar a igreja que começou agora, depois do Pentecoste, no capítulo de número 2, ele começou a perseguir a igreja. E agora o intento dele é um intento mau. Ele quer destruir aquilo que não se destrói. Ele quer destruir aquilo que um dia Jesus liberou uma palavra para dizer: as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então o trabalho, Lorena, de Paulo aqui, era um trabalho que não teria sucesso, porque por mais que alguém tenta se levantar contra a igreja, e eu preciso só lembrar que a igreja não é comunidade do Amor Church, a igreja é Fernando, a igreja é a Cláudia, a igreja é o Carlos, a igreja é o Nestor, a igreja é a Larissa, o Márcio, e a Bíblia está dizendo assim: Murilo, nada que levantar contra você vai prosperar, porque você é a eleita de Deus, escolhido de Deus, e Deus preza por você. Mas aí escute, a Bíblia vai dizer que esse homem agora, ele vai para Damasco, e como acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que de repente vem um resplendor de luz dos céus. E agora o próprio Jesus apresenta-se para Saulo e fala: Saulo, Saulo, por que persegue a igreja? Não, Jesus fala assim, por que me persegue? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, permita só usar um termo um pouquinho mais popular. Meu irmão, Jesus está falando assim, mexeu contigo, mexeu comigo. E aí agora, o protetor máximo da igreja se apresenta: ô Saulo, como assim? Por que você me persegue? E a Bíblia vai dizer, escute isso, que agora Saulo tem um encontro com o Senhor Jesus. Mas o olhar de Jesus, ele é diferente de qualquer olhar nosso. O Jesus, ele consegue ver, sabe, Tom, em lugares inóspitos, Jesus consegue ver uma possibilidade de fazer esse lugar um lugar agradável. Jesus consegue olhar para uma pessoa, sabe, alimentada, Yuri, de ódio, alimentado de raiva. Ele consegue olhar para aquele vaso e dizer o seguinte: esse vaso está desconfigurado, mas eu sou especialista em colocar ele alinhado agora. Jesus é especialista em colocar alguém, escute, fora da linha e voltar ele para a linha e voltar ele para o propósito. A Bíblia está dizendo que Jesus agora olha para Paulo e fala: não, espera aí, eu sei que você nem gosta de mim, mas não precisa, porque o meu amor é incondicional. Eu te amei primeiro e não abro mão, até mesmo quando você está no caminho do erro. E aí a Bíblia diz que agora Paulo se encontra com Jesus. E aí agora, por uma questão aqui pontual desse encontro, Paulo fica cego, talvez por causa desse resplendor de luz. E a Bíblia diz que ele cai agora em terra, ele fica cego. E aí agora os seus amigos vão procurá-lo, vão tentar ajudar e leva ele para uma rua chamada Direita em Damasco. E ali, escute, agora ele está orando. Ele está o que, gente? Orando. E aí a Bíblia vai dizer que enquanto ele está orando, a Bíblia vai dizer que o Senhor agora vai e fala com Ananias, porque Deus sempre tem uma resposta para aquele que estão orando. Aqui agora eu quero que você entenda algo. Paulo estava cego, ele não via, ele não estava vendo, mas está orando.
ele não está enxergando nada, mas ele está orando. Igual algumas pessoas aqui que talvez, eu não estou dizendo que não está vendo fisicamente, mas tem algo que você ainda não vê, mas você está orando. Eu estou falando para pessoas aqui que estão orando sobre algumas coisas, que estão dizendo: Senhor, eu ainda não vi sobre aquilo que eu estou orando, eu não consigo enxergar a resposta daquilo que eu estou orando, mas eu estou lendo a palavra para dizer para você que Deus é especialista em movimentar algumas coisas, que mesmo quando você não está vendo, você acredita, mesmo quando você não está vendo, você está orando, e o Senhor é especialista em movimentar algumas coisas, mesmo que você não esteja vendo. Escuta, deixa eu falar algo aqui. Escuta, você não está vendo, fica tranquilo, mas Deus está agindo até quando você não está vendo. E o texto vai dizer que agora Deus fala com Ananias. Ananias, vai lá, porque tem um homem por nome Saulo, e ele teve uma visão. Olha que poderoso isso. Ele teve uma visão, e agora ele disse, escute, na visão ele viu você, Ananias. Ele viu você orando por ele. Aí agora Ananias fica com medo, porque ele fala: não, Senhor, peraí, o Saulo, esse camarada é perigoso. Esse camarada, eu estou ouvindo dizer que se alguém fala que ele não consegue, ele não é digno, ele não pode, ele é contra o Senhor, ele persegue os irmãos. Escuta, mas Jesus fala assim: ô Ananias, deixa eu te falar, nenhuma palavra terrena pode impedir aquilo que já foi liberado do céu. Você está entendendo? Escute, deixa eu te falar. O pastor Rony Oliveira, ele escreveu um livro, se não estou enganado, Marcela mesmo, né? Está aí, Marcela. Escute, o livro diz assim, ó: a terra não pode impedir aquilo que o céu já liberou. Então tem um Ananias tentando negociar com Jesus para que nada aconteça na vida de Saulo, mas Jesus está dizendo assim: ô Ananias, o céu já escreveu uma história para esse homem, e o que acontece na terra não vai invalidar o que o céu já escreveu. Ah não, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia Sagrada vai dizer, eu falei isso no devocional de hoje, quando Jeremias vai tentar falar com o Senhor. Por favor, Denise, coloca Jeremias capítulo de número 1 e o versículo de número 4, a Bíblia Sagrada vai dizer o seguinte: veio a minha palavra do Senhor dizendo, olha o versículo 5 que diz, olha o Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu já te conheci. Olha que coisa linda, meu irmão, é Deus dizendo assim: Jeremias, eu sei que você está se achando pequeno, eu sei que você está se achando incapaz, eu sei que você está pensando que não vai dar certo, mas eu escolhi você até mesmo antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. Eu te conheci antes de sair da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. É Deus dizendo assim: olha, o que o céu já liberou, a história que o céu escreveu sobre você, ninguém pode impedir que ela venha acontecer. Por favor, meu irmão, olha para alguém que está do seu lado e diga assim, ó: o céu já escreveu a sua história, e não tem ninguém que vai impedir aquilo que o céu colocou ao seu respeito. Em 2026 nós vamos viver aquilo que o céu escreveu sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Aí não adianta, porque agora parece que Ananias está querendo argumentar com Jesus, não dá certo. A vontade de Jesus vai prevalecer. E a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Ananias chega na casa onde Saulo está. O versículo em Atos capítulo 9, o versículo de número 17 vai dizer: e Ananias foi. Pergunte por quê? Mais forte, pergunte por quê? Porque tem uma bênção para chegar na vida de Saulo, e aí até quem vai abençoar estava querendo impedir. Você já viu alguém brincar, falar assim: ô irmão, tira a mão da minha bênção, rapaz? Você já viu alguém falar isso para você? Ô irmão, não atrapalha a minha bênção não. É o que estava acontecendo. Jesus falou assim: ô Ananias, vai lá, porque através de você Paulo vai ser curado, e vai receber o melhor, vai receber o Espírito Santo. Meu irmão, em nome de Jesus, não vai ter nenhum Ananias que vai atrapalhar a bênção de chegar na sua vida, a bênção
bênção de chegar na sua casa. Escuta, eu sei que tem hora que aparecem alguns invejosos, eu sei que tem hora que aparecem alguns que não ficam felizes com o que Deus vai fazer na sua vida, mas nenhum Ananias vai impedir o projeto de Deus na história da sua vida. Aí o versículo 17, escute isso, o versículo 17 vai dizer o seguinte: e foi Ananias, entrou na casa e impondo-lhes a mão, disse, olha que diferença agora, irmão Saulo, agora já é irmão, já está tudo bem, porque Ananias teve que falar, rapaz, Jesus gosta dele, então se Jesus gosta dele não tem jeito. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa, não está na hora da gente falar, não mexe comigo não, porque Jesus me ama. Não toca em mim não, porque Jesus me ama. O texto vai dizer que agora ele fala, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja o que, gente? Cheio do Espírito Santo. Eu sei que a história, o Ayla, já é conhecida por nós, e aí às vezes fica simples, Marco, por a gente já saber. Mas vamos pensar, eu queria que você entrasse nessa história, Robson, começasse a pensar comigo. Imagina esse camarada chamado Saulo, que acabou de converter, na verdade acabou de encontrar com Jesus, agora ele está cego. Eu sei que é por 3 dias só, mas quem disse? Quem disse que para ele que seria só 3 dias? Ele sabia? Não, mas o que ele estava fazendo? Sem ver, ele estava orando, e aí ele tem uma visão, e aí olha que interessante, porque Deus já ia dar muitas visões para Paulo, e aí agora Deus dá uma visão nos primeiros dias de conversão da vida de Saulo. Ele sonha agora com um homem chamado Ananias, e aí agora comece a observar, ele está lá nessa casa, e aí agora está lá na casa quieto, cego, e falou, rapaz, sonhei com uns negócios aqui hoje, e aí daqui a pouco, Ananias chega e fala assim, Saulo, sabe o Jesus que você encontrou há 3 dias atrás? Ele mandou vir aqui. Eu fico imaginando ele falar assim, ó, o meu nome é Ananias. Ele vai falar, estou lembrando do sonho. Ele vai falar, o meu nome é Ananias. Ele vai falar, opa, essa noite eu tive um sonho, e parece que era esse nome mesmo que estava vindo. Deus vai permitir você lembrar das coisas boas que Ele prometeu para você. Deus vai colocar você numa fase que você vai começar a ver algumas coisas. Escute, isso aqui é para quem crê. Você vai começar a ver algumas coisas que tem a ver com a promessa que Deus te deu. Você vai começar a ver algumas coisas que tem a ver com a visão que Deus te deu. Você vai começar a enxergar algumas coisas que você vai lembrar, foi Deus que falou isso para mim. Eu lembro quando o Senhor prometeu, eu lembro quando Ele falou comigo. Eu fico pensando na vida de Saulo agora, falando, rapaz, está acontecendo. É o Ananias, e aí ele fala, escute, deixa o versículo 17 por favor. Aí ele fala, olha, escuta, o Senhor mandou vir aqui, e Ele me enviou para você tornar a ver. A notícia é boa ou a notícia é ruim? É maravilhosa, é excelente. E aí agora começou, escute, ele começou a receber 2 boas notícias. A primeira você vai ver, e a segunda você vai ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Eu quero só enfatizar aqui esses textos, essas partes bíblicas. Por quê? Porque nós estamos vendo, escuta, eu posso subir na cadeira? Imagina se você não deixa. Escute, olha aqui para mim. Eu começo a observar agora, queridos, que coisas sobrenaturais acontecem na vida de Paulo. Porque você imagina, eu não sei, eu acredito que boa parte das pessoas aqui já viveram respostas sobrenaturais de Deus, e isso é maravilhoso. E agora começa a pensar na vida desse homem. Ele está na casa ali, agora cego e tudo, e pensando, rapaz, eu fui perseguir aquele homem, né? Eu fui perseguir os cristãos, mas agora ele já converteu. E aí agora os princípios, o começo da vida de Saulo, coisas sobrenaturais acontecem. E agora chega um homem e fala assim, ó, você vai voltar a ver. Ou seja, está dizendo assim, ó, a sua oração vai ser respondida. Motivo para ele alegrar ou não, Fernando? Motivo para ele celebrar ou não? E o que aconteceu? A Bíblia Sagrada vai dizer que agora Ananias ora por ele, e ele começa a ver, e ele é cheio do Espírito Santo. Queridos, que coisa maravilhosa, que coisa boa, que coisa grandiosa. Olha o que diz o versículo de número 18,
e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou-se a vista, e levantando-se, foi batizado. Agora olha que coisa linda, escute, que coisa maravilhosa. Agora ele está pronto para cumprir o propósito, agora ele está pronto para começar a nova história da vida dele. Assim como às vezes eu e você, no início desse ano, alguém já falou, não, esse ano eu vou alinhar algumas coisas. Alguém comprou até um planner para dizer, eu vou colocar minha vida em ordem. E aí escute, então agora Paulo fala, então agora é comigo, eu vou começar a viver esse evangelho. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele agora começou a anunciar Jesus. Ele esteve ali com os discípulos, e olha no versículo 20, o que acontece com a vida de Paulo? Versículo 20 vai dizer o seguinte, logo nas sinagogas, o que ele fazia? Pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Aí agora virou uma loucura, por quê? Porque esse camarada que perseguia os cristãos, agora está dizendo, não, Jesus é o Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, para salvar o mundo, o pecador, escuta, ele é o Messias, o anunciado pelos profetas. E aí agora parece que está tudo bem, porque olha aqui para mim, agora ele está curado, agora ele já encontrou com Jesus, agora ele já está vivendo o evangelho, agora escute, ele recebeu o Espírito Santo, agora ele já começa a fazer a coisa certa, então agora a vida dele vai ser uma bênção, sim ou sim, irmãos? Não. E aí agora começa um problema para a vida de Saulo. Agora começa um problema para a vida de Saulo. Preste atenção, o texto vai dizer, escute, versículo 21, olha o que diz no texto, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este, olha aqui ó, não é este quem em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais das sinagogas? Olha para mim aqui, isso aqui é muito forte, porque a mesma coisa acontece hoje nas nossas vidas. Pergunte o quê? É alguém tentando lembrar você do seu passado. Deixa eu te falar, irmãos, nós vamos tomar muito cuidado, porque você está vivendo hoje um tempo da promessa de Deus, está vivendo hoje uma bênção do Senhor, e tem gente querendo lembrar você do seu passado. Escuta, quem fica querendo lembrar você até mesmo dos seus erros é o diabo, meu irmão, porque o diabo quer lembrar do que você fez no passado, mas Deus quer olhar e mostrar para você o futuro que está te esperando. E aí agora o pessoal começa a ficar, gente, espera aí, tem um problema aqui, esse cara aqui é o que falava mal dos crentes, esse cara aqui é o que perseguia. E aí agora escute, olha o versículo de número 22, Saulo porém se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Agora virou uma bagunça. O povo não começa a entender, começa a não entender, e agora parece que tem um problema. Aí agora preste atenção aqui na história. Versículo 23 vai começar a falar de um marco da vida de Paulo. Tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. E aí pronto. Agora parece que a vida de Paulo virou de cabeça para baixo. Sim ou sim? Sim ou sim? E agora ele começa a ensinar algumas coisas para nós, e a Bíblia vai dizer, escute, nesse período aqui, a Bíblia começa a contar de uma fase da vida de Saulo, que ela às vezes é muito similar, e vamos caminhar aqui. A Bíblia vai dizer, 24, olha o que diz no versículo 24, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Então agora Paulo se sente ameaçado, Paulo agora está sofrendo uma perseguição, agora é ele que é perseguido. O versículo 25 vai falar, tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Agora para ele escapar com vida, colocam ele dentro de um cestinho, e agora ele desce pelo muro. E aí a Bíblia vai dizer, escute, versículo 27, então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor,
e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Queridos, o versículo de números 30 vai dizer: sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e enviaram ele para Tarso. Pronto. E aqui eu começo a mensagem dessa noite. Porque agora parece que tudo está dando errado. Porque agora Paulo é levado para Tarso. É como se o seguinte, Jonathan, é como se agora, é o seguinte, ele estava bem, começou o ministério, começou a cumprir o propósito dele na terra, e uma porta se fechou. Tiraram ele do lugar onde as coisas iam dar certo, e agora esqueceram, levaram ele lá para Damasco. E quando você vai ler a história bíblica, a palavra do Senhor vai dizer, escute, que agora ele passou 14 anos, quantos anos? 14 anos. E agora eu aprendo aqui com a história de Paulo, escuta, e eu creio que às vezes a gente se depara com questões como essa, porque toda a história de um escolhido de Deus, ela passa por alguns episódios desconfortáveis. Ela passa por um confronto, ela passa por uma rejeição e ela passa por um silêncio. Diga comigo: confronto, rejeição e silêncio. Então agora escute, a porta fechou para Paulo, porque agora o que está acontecendo? Ele está passando, Daniel, por um confronto, ele está passando por uma rejeição, e agora ele vai viver até mesmo o silêncio de Deus. E aqui eu quero que você pare e preste atenção nisso aqui, porque nós precisamos entender algumas coisas, porque existem momentos que Deus vai permitir o confronto, existem momentos que Deus vai permitir a rejeição, existe um momento que Deus vai permitir até o silêncio. Mas olha aqui para mim, a nossa vida não está na mão das pessoas. Eu vou melhorar, o nosso destino não está na mão das pessoas. As pessoas nos confrontam, querem até nos paralisar, mas o meu destino não está na mão dela. As pessoas nos rejeitam e querem até nos entristecer, mas a minha vida, o meu destino não está na mão dela. As pessoas viram as costas para nós, mas nós precisamos entender que o meu destino não está na mão dela. O meu destino está na mão daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que faz todas as coisas. Deixa eu te ajudar a você entender. Um dia Deus deu um sonho para um jovem de 17 anos chamado José. A Bíblia diz que ele ia ser um governador. Este foi o sonho. Mas aí agora, escuta, os irmãos ficam com inveja de José e vendem José para o Egito. Mas preste atenção, eles venderam José para o Egito dizendo: vamos tirar ele daqui, porque senão ele vai ser um superior a nós. Mas escute, a vida de José não estava na mão dos irmãos dele. O destino de José não estava na mão dos irmãos dele. Por mais que alguém pense que te prejudica, que te atrapalha, que te incomoda, que fica aí tentando te atrapalhar, o seu destino não está na mão das pessoas. Os homens não têm o poder de mudar aquilo que o céu já liberou para a história da sua vida. A vida de vencedores é uma vida de confronto, a vida de vencedores é uma vida de rejeição e às vezes até de silêncio. Mas nem toda porta fechada significa que Deus está longe. Então escute, agora Paulo vai viver um dos piores dias da sua vida, porque agora ele vai ir para Tarso. Escute, agora pense comigo aqui, um homem que tem um chamado, um homem que é escolhido por Deus, porque o próprio Jesus falou, ele é um escolhido. Agora eu entendo, quando chamado, escuta, nós precisamos entender algumas coisas, que existem momentos que quando o chamado acontece, fica comigo de novo, confronto, rejeição e silêncio. Agora, ele tem que ir para Tarso. E aí, queridos, deixa eu te falar, o Jesus que te escolheu, ele não priva você do confronto, ele não priva você de algumas rejeições, ele não priva você do
que agora este homem passa 14 anos lá em Tarso. Agora escute. É como se você aqui estivesse tentando ser aceito pelas pessoas. Paulo aqui nesse primeiro estágio agora está querendo que as pessoas entendam. Ele está querendo fazer o bem. Ele está assim, não gente, eu sou cristão agora, não precisa fazer o mal para mim. E aí agora... Cara, Deus fecha uma porta. Paulo está lá em Tarso, mas aí agora alguém pensa, morreu, está esquecido. Mas lá em Tarso, Deus trata o caráter de Paulo. Lá em Tarso, Deus trata as intenções de Paulo. Lá em Tarso, Deus ajusta a identidade de Paulo. Eu vim aqui para dizer para você, escute nessa noite, tem hora que Deus leva a gente para Tarso, tem hora que Deus permite às vezes a gente passar por um confronto, passar por uma rejeição, e tem hora que Deus parece que fica em silêncio, mas como a gente cantou uma canção aqui agora há pouco, até mesmo quando ele está em silêncio, ele está trabalhando. Passaram-se 14 anos, quantos anos? 14 anos, então imagina a cabeça de Paulo, esse homem que era letrado, esse homem que era muito bem posicionado, ele teve como professor Gamaliel, um dos mais respeitados da ocasião, da época, do contexto, e agora ele tinha, uma grande autoridade, mas porque ele aceitou Jesus, ele teve que sair de Jerusalém, foi lá para Tarso, e agora, se ele estava costurando tenda, vamos lembrar que as tendas eram as moradias das pessoas, então traduzindo para os dias de hoje, um homem letrado, formado, bem posicionado, porque aceitou Jesus, agora vai ter que trabalhar de tenta fazer alguma coisa e não dá certo. 14 anos mesma coisa, e tem hora que parece que está contando e falando da sua realidade. Senhor, eu não estou vendo mudança na minha vida, a porta parece que fechou, mas aí Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você, nem toda porta fechada significa um não. Deus está protegendo você numa porta fechada, mas Ele já agendou o dia para essa porta se abrir. Alguém crê nisso? Se a porta está fechada, fica tranquilo, Deus já agendou o dia para essa porta abrir. Vou falar de novo. É o dia do confronto, é o dia da rejeição, é o dia do silêncio. Fica tranquilo. Você está insistindo e parece que está sendo rejeitado. Fica tranquilo. Deus já agendou o dia para mudar esta realidade. Escuta, a partir de hoje não reclame quando Deus permitiu um confronto, não reclame quando Deus fechar uma porta. Escute, porque Deus tem um plano. Eu quero que você entenda, antes de Deus te usar em público, Ele vai te tratar no secreto. É o que Deus estava fazendo exatamente na vida de Saulo. Deus começou agora a esconder Saulo, para dizer, Saulo, eu vou tratar você no secreto. Ele já queria estar, escuta, ele já queria estar na plataforma, ele já queria estar em público, mas Deus está dizendo assim, ó, escute, Saulo, eu controlo a sua vida, vai ser paulatinamente, aos poucos eu vou te mostrando, aos poucos eu vou te moldando, aos poucos eu vou trabalhando com você. Pastor, mas está doendo, fica tranquilo, Deus sabe a hora certa de abrir essa porta. Escuta, e se você está ouvindo isso nessa noite, eu já sinto em Deus, que Deus está falando com algumas pessoas aqui, ó, a porta estava fechada até hoje, mas 2026, no primeiro culto de quinta-feira, na SEDAC, Deus está dizendo, eu estou preparando o momento certo para a porta abrir, e quando a porta abrir, vai ser outra realidade, vai ser outro modelo, vai ser outro estilo, vai ser outro comportamento. Para comigo aqui e pensa, a porta aqui fechada, por quê? Porque tem alguém rejeitando Paulo. O texto vai dizer, que a Bíblia Sagrada vai dizer, que eles queriam matar Paulo. Acabamos de ler isso aqui, irmã Cláudia, que o povo estava querendo matar Paulo, agora ele estava sendo rejeitado, então Deus fecha a porta. Mas fica tranquilo, faz assim com a mão. Por favor, faz assim com a mão. Isso, a filha do Denis fez. Então tá ótimo. Sabe por quê? Fica tranquilo, porque a porta está fechada, mas quando a porta se abrir, vai ser outra realidade.
eu vou provar isso na Bíblia para vocês. Sabe por quê? Porque toda história, isso aqui é muito poderoso. Toda história, ela passa por uma porta fechada, mas ela não morre na porta fechada. O único final que a morte não é como você gostaria é no Stranger Things, que a principal artista morreu. Não foi isso, Augusto? Esse menino está triste com esse negócio. Mas olha para mim aqui. Porta fechada. Diga comigo: confronto, rejeição e silêncio. A porta fechou, mas Deus tem um plano. Eu queria que você acreditasse que para 2026 Deus tem um plano. Hoje eu estava, irmão, pensa, eu acho que o que eu já trabalhei essa semana de 2026 já completou para o mês inteiro. Jesus, tanto que eu trabalhei, mas eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, gente, Deus já tinha esse plano para 2026. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo agora é cristão, e aí tem uma perseguição sobre Paulo, sim ou sim? Mistério é esse, Jesus? O céu já está se movimentando em nosso favor. O céu se abriu de cá, irmão. Vamos chegar um pouquinho mais para cá? Olhe para mim aqui, volte. Preste atenção. Saulo é cristão agora, sim ou sim? E aí agora, em Jerusalém começa a se perseguir os cristãos. E aí, Dani, a Bíblia Sagrada vai dizer que para fugir em vida, alguns dos cristãos convertidos foram lá para Antioquia. Coloca versículo de número 19, do capítulo de número 11. Olha o que está acontecendo agora. Os cristãos agora precisaram fugir. Olha o que está escrito no texto. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aí preste atenção. A porta de Saulo está fechada, mas tem um povo que vai lá para Antioquia. E agora esse povo vai para Antioquia, eles começam a falar de Jesus. E eu ainda vou repetir para você, Deus tem um plano. As portas estão fechadas, mas Deus tem um plano. O povo começou, filha, agora a se converter lá em Antioquia. A palavra de Deus vai dizer que o povo começou a pregar o evangelho. Olha o versículo de número 20, o que está escrito. O texto está dizendo assim, ó, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Olha o versículo de número 21, e a mão do Senhor era com eles, e grande, diga comigo, grande número creu e se converteu ao Senhor Jesus. Então agora escuta, tem uma boa notícia acontecendo. Jesus está salvando gente lá em Antioquia. Jesus está fazendo milagre lá em Antioquia. Jesus está transformando vidas lá em Antioquia. Então agora escute, Antioquia começa a ser um lugar bom, porque Deus está agindo. E no lugar que Deus está agindo é o melhor lugar para nós estarmos. Agora olha que coisa linda. O texto vai dizer que agora o povo começou a crer. Começou a aparecer uma igreja lá. Começou uma igreja pequena, mas começou agora a crescer. O versículo de número 22, olha o que diz. E chegou a fama, a boa notícia, a maravilhosa notícia, o que Deus estava fazendo. Escute, chegou a boa fama dessas coisas ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém. Então preste atenção, o que estava acontecendo agora? Alguém lá em Jerusalém está dizendo assim, ó, lá em Antioquia Jesus está fazendo coisas maravilhosas. Essa seita que nós estávamos perseguindo, querendo impedir, não tem jeito de impedir. Nós mandamos Saulo para fora, mas lá em Antioquia um grupo igual ele está evangelizando, e o povo está crescendo. Pelo amor de Deus, irmão, levanta a mão porque eu vou falar agora. Ninguém vai impedir o crescimento que Deus determinou para a igreja do Senhor. É para você, é para a sua vida. Alguém vai ficar sabendo da boa notícia que Deus está fazendo na sua vida. Escute, então agora lá em Antioquia, as coisas que estão acontecendo lá, olha, chegou a fama dessas coisas. Então em Antioquia as coisas boas estão acontecendo. Jesus está agindo.
Jesus está fazendo coisas maravilhosas. E aí vamos comigo, porque eu não quero demorar o culto hoje. Agora, olha, vamos ler, porque se a gente ler a Bíblia, a gente não erra. Versículo de número 23 vai dizer o seguinte: o qual, agora eles chamaram Barnabé. A notícia chegou, volta o 22 por favor, só para eu finalizar a leitura do texto. Vai falar assim, ó, e estavam, né, a igreja, e enviaram Barnabé até Antioquia. É tipo assim, está crescendo uma igreja lá, manda Barnabé lá, gente. Ô Barnabé, você vai ser o pastor da igreja lá em Antioquia. Vai para lá, porque a igreja lá está crescendo, Barnabé. Aí agora, escute, versículo 23 vai dizer: o qual quando chegou, viu a graça de Deus. Agora pergunta, Antioquia é um bom lugar ou não é? É um bom lugar ou não é? Agora olha o texto, está dizendo, e viu a graça de Deus, e se alegrou, e aí ele foi exortar o povo, e diferentemente de que muitos pensam, porque alguém fala assim, olha, a mensagem hoje foi de exortação, é como se estivesse puxando a orelha. Não, dá uma olhadinha no dicionário, ou dá um Google aí para você ver. Exortar é animar, encorajar, impulsionar. Aí Barnabé está falando, gente, continue com firmeza de coração, permaneçam firmes. Ele está dizendo assim, é isso aí, gente, vamos crescer a igreja, vamos deixar Deus agir, vamos fazer a obra do Senhor. Versículo de número 24 vai dizer o seguinte: porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Mas aí agora olha aqui para mim, dobre atenção. Tem uma coisa boa acontecendo em Antioquia, sim ou sim? E aí, lembra que eu disse que Deus ele fecha a porta, mas ele já tem um plano para abrir essa porta. Porque se lá em Jerusalém Saulo está sendo rejeitado, Deus criou um plano em Antioquia para Saulo ser desejado. O versículo de número 25, vamos ler? Olha o que diz: e partiu Barnabé para onde? Para Tarso. Aonde que ele foi? Aonde estava o rejeitado. Aonde que ele foi? Aonde estava o Saulo, o que passou por um confronto, o que passou por uma rejeição, o que passou pelo silêncio de Deus. Mas tem uma hora, meu irmão, que não tem jeito. Até quem é contra vai ter que ir lá e falar, rapaz, a gente fechou a porta por um momento, mas não dá para fechar a porta quando Deus quer abrir. Eu fico imaginando a cena, porque quando o texto fala que partiu Barnabé para Tarso a buscar, se você for pegar o original dessa palavra, esse buscar é o seguinte, procurar até encontrar. Então agora eu fico pensando Barnabé, escute, Saulo aqui ó, costurando tenda, 14 anos, quantos anos gente? 14 anos Claudinha, sofrendo, aqui costurando tenda. Paulo nem sabia, mas Barnabé já estava em caminho de Tarso. E aí quando ele chega em Tarso, Lucidália, ele fica procurando, cadê o Saulo? Cadê o Saulo? Saulo ainda está sofrendo, mas Barnabé já chegou ele para levar ele para o lugar da promessa. É por isso que eu falo, olha, novamente Paulo não está vendo, mas Deus já está agindo sobre a vida de Paulo. Jesus é especialista em agir em coisas que você nem está vendo. Talvez aqui é pelo nível da tua fé, tá? Talvez você está aqui hoje glorificando o Senhor, exaltando o Senhor, veio aqui pedir uma resposta. Eu quero aqui entender e profetizar isso na sua vida. Amanhã, Deus já está trabalhando no seu amanhã. A sua manhã de sexta-feira vai ser maravilhosa, porque você está aqui talvez costurando tenda hoje, mas Deus já está agindo em seu favor. Eu fico pensando aqui, Aline, olha aqui, Saulo costurando tenda, e Barnabé assim ó, eu preciso chamar Paulo, eu preciso achar o Saulo, onde que ele está? Onde que ele está? E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele foi lá para Tarso. E aí quando encontrou ele, escute, versículo 26, para a gente partindo para o encerramento. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram. Escute, volta por favor, 25, por favor. Partiu para Barnabé, aí achando-o, essa aqui é a parte que eu queria. Achando-o, conduziu para onde, gente? Para Antioquia. Para o lugar aonde as coisas estão dando certo. Estava orando por vocês hoje. Eu não sabia que era você que estaria no culto. Eu não sabia que era você que estaria no campus online. Mas eu estava orando por todos que estivessem ouvindo essa mensagem. Sabe por quê? Porque chegou uma fase, em 2026, vai ser a estação que Deus vai te levar para o lugar aonde as coisas estão dando certo. Agora olha que loucura, olha as coisas que Deus faz. Rejeitado em Jerusalém, mas esperado em Antioquia. Porque se
fechou uma porta em Jerusalém, Deus faz um movimento em Antioquia. E agora ele que estava sendo rejeitado, agora ele está sendo desejado. Gente, chamem Saulo. Sabe o que está acontecendo aqui? É porque Deus está ensinando para nós. Deus está ensinando para Paulo. Paulo, eu sou o Deus que fecha a porta, mas eu também sou o Deus que abre as portas. Sabe o que o Senhor está ensinando para Saulo aqui? Saulo, deixa eu te falar. Eu permito o confronto, eu permito o silêncio, mas eu não vou. O silêncio, o confronto, a rejeição não tem o poder de invalidar aquilo que Deus já projetou para a história da sua vida. O Senhor agora, escute, Barnabé agora vai buscar Saulo, sabe por quê? Porque ele esteve rejeitado, ele esteve esquecido, ele viveu o silêncio, mas ele permaneceu fiel. E o Senhor está dizendo: Saulo, vamos lá? Porque o confronto, a rejeição e o silêncio não invalida a promessa que eu fiz com você quando eu te encontrei lá no capítulo 9. Você foi chamado, escolhido para anunciar o Evangelho. Sabe o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que agora vai haver um reposicionamento. E eu quero encerrar essa palavra aqui agora. E eu creio de uma forma muito veemente que o Senhor vai reposicionar você aqui hoje. Deus não te chamou para costurar tenda. Deus não te chamou para ficar escondido. Deus não te chamou para ficar isolado. Deus vai reposicionar você no chamado que Ele estabeleceu para a história da sua vida. Deixa eu te lembrar, Deus não projetou você para dar errado. Deus projetou você para dar certo. Deus vai tirar algumas pessoas aqui de Tarso e vai começar a levar para Antioquia. Recebe essa palavra profética. Você vai sair do tempo da preparação, você vai sair do tempo de isolamento, você vai sair da estação de costurar tendas e vai começar a chegar no tempo da promessa do Senhor sobre a sua vida. Escuta, eu sei que estava dando errado em Tarso, mas se prepare para dar certo em Antioquia. Deixa eu fazer a aplicação desse texto para você. 2025 foi o ano de costurar tenda, 2024 foi o ano de costurar tenda, mas Deus permitiu você chegar em 2026 para viver as promessas dele na sua vida. Eu quero orar com você. Diga comigo: reposicionamento. Olhe para mim aqui. Lembra que eu disse? Tem hora que alguns escombros tentam tirar de nós. Alguns escombros tentam ofuscar a nossa identidade. Foi assim com José. Mas Deus sempre tem um plano. Eu vou falar de novo. Deus sempre tem um plano. Porque os irmãos de José, preste atenção nisso. Os irmãos de José tentaram atrapalhar José, mas Deus tem um plano. Os irmãos de José tentaram humilhar. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Os irmãos de José tentaram humilhar José, mas Deus tinha um plano. Os irmãos de Davi nem chamaram Davi para a batalha contra Golias. E quando Davi chegou, um ainda quis brigar com ele. Sai daqui, Davi, isso não é para você não. Mas Deus tinha um plano. Mas Deus tinha um plano. Mas Deus tinha um plano. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo de número 6 que os príncipes ali do rei tentaram ofuscar e tentaram matar Daniel. Fizeram um edito agora para eles não orar, mas Daniel orou e agora eles falam: pronto, agora tem que lançar na cova dos leões. Mas Deus tem um plano, mas Deus tem um plano, mas Deus tem um plano. No mesmo livro de Daniel, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora o povo vai perseguir Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não dobraram os joelhos diante da estátua do rei. Mas aí agora falou: vai morrer na fornalha de fogo. Agora escute, mas Deus tem um plano. Aleluia. Para José, Deus tinha um plano de dar um sonho para Faraó.
aleluia, para Davi, Deus teve um plano de colocar um gigante que ninguém teve coragem de enfrentar. Para Daniel, Deus teve um plano de enviar um anjo na cova dos leões, aleluia. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus teve um plano de mandar o quarto homem na fornalha de fogo. Para Saulo, Deus teve um plano de fazer a obra crescer em Antioquia e o nome dele ser projetado. Eu não quero, escute aqui, empolgar você apenas, mas eu quero dizer uma coisa: se na vida de José foi assim, na vida de Davi foi assim, na vida de Daniel, de Sadraque, Mesaque, Abednego, na vida de Saulo, a Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem e eternamente. Assim como foi com Daniel, vai ser com a sua vida. Assim como foi com José, vai ser com a sua vida. Deus tem um plano, assim como Ele fez com Saulo, Ele tem um plano para a história da sua vida. Em 2026, Deus tem um plano. Vou falar de novo. Em 2026, Deus tem um plano. O mesmo Paulo rejeitado em Jerusalém, agora ele se torna uma pessoa essencial em Antioquia. O lugar que te rejeitou não define o chamado que Deus te deu. Eu vou falar de novo. O lugar que te rejeitou não define o chamado que Deus te deu. Tem pessoas que olham para você e falam assim: do que está adiantando ir para a igreja? Mas você sabe, queridos, nós de nós mesmos nós não estaríamos aqui. Você está aqui foi porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E não importa se alguém está dizendo, não adianta ela ir para a igreja, não adianta ela ficar buscando a casa do Senhor. Eu preciso dizer para você: Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para você. E se prepare, em 2026 Ele vai restaurar você de Tarso, para você viver em Antioquia e viver as promessas dele. Eu vejo Deus reposicionando Paulo. Escute, quando chega o tempo de Deus, Ele move as pessoas certas para chegar até você e reposicionar você, aleluia, para o lugar que Ele estabeleceu para a sua vida. Vamos lá? Quando Deus decide, eu sei que eu fico pedindo muitas vezes, por favor me entenda isso, tá? Não fica achando ruim comigo não. Mas olha para a pessoa que está do seu lado, quando Deus, e diga para ele: quando Deus decide, vai, fala mesmo para ele, quando Deus decide te reposicionar, Ele mesmo, diga comigo, Ele mesmo agenda o encontro necessário. Vou dar um minutinho só para alguém que crê nessa palavra começar a entender. 2026, restauração, reposicionamento. Se prepare, em 2026 o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus.